Fala galera, essa aqui é a nossa correção, tá bom? Da lista 2. Essa lista ela é composta por todas as questões que valem 3 pontos do nível E dos anos 2016 e 2017 da Olimpíada Canguru de Matemática, tá bom? Então, esse aqui já é o nosso 8º vídeo corrigindo questões anteriores da Olimpíada Canguru de Matemática. Tá bom? Então deixa aí seu like, compartilha com os teus amigos que também estão se preparando, compartilha com tua família, compartilha com as pessoas aí que você conhece, tá bom? Isso vai ajudar bastante o meu trabalho, ok? Então, vamos começar a fazer as nossas questões para a gente não perder tanto tempo, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1 diz assim: Ana, Bruna, Cris, Dora e Edna jogaram 2 dados cada uma. Qual das meninas obteve a maior soma do número de pontos? Então vejam só, gente, essa questão aí é bem simples. A única coisa que você vai ter que fazer é somar a quantidade de pontos que elas fizeram nos 2 dados, tá certo? E aí você vai fazer com essa, com todas. Então, bora lá. Ana, no primeiro dado, ela fez 6 pontos. No segundo, fez 1 ponto. 6 mais 1, 7. Então, Ana, ela fez 7 pontos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui em cima a quantidade de pontos que elas fizeram. Bruna, ela fez 3 pontos no primeiro e 3 pontos no segundo. 3 mais 3, 6. Então, Bruna aí, ela fez 6 pontos, né? Cris, ela fez 2 pontos no primeiro e 3 pontos no segundo. 2 mais 3, 5. Dora fez 4 pontos no primeiro e 4 pontos no segundo. 4 mais 4, 8. E Edna, né, pra gente finalizar, ela fez 5 pontos no primeiro e 4 pontos no segundo. 5 mais 4, 9. Então, gente, de cara aí a gente já consegue perceber que quem fez mais pontos, a maior soma, né, do número de pontos, foi Edna, pois 9, que foi a quantidade de pontos que ela fez, é maior do que 8, é maior do que 5, é maior do que 6 e é maior do que 7. Logo, a alternativa que a gente vai marcar aí é a alternativa E, tá bom? Edna foi a que fez a maior soma de número de pontos, ok? Questãozinha aí bem tranquila. Vamos para a próxima. O bebê de Joana tem 7 semanas e 2 dias. Daqui a quantos dias o bebê terá 8 semanas de vida? Gente, nessa questão aqui, vocês podem fazer de uma forma até mesmo de cabeça, tá certo? Percebam que é bem simples, não tem cálculos de outro mundo. Então, vejam só. Percebam que a diferença dessa semana aqui, dessa 7ª semana para a 8ª, é de 1 semana. Ian, como assim? Para passar da semana 7 para 8, precisa passar 1 semana, né? A diferença é de 1 semana. Logo, se dessa semana que tem 7 dias já se passaram 2, para a gente saber quantos faltam para chegar na 8, a gente faz 7 menos 2, que vai dar 5. Ou seja, faltam 5 dias para ela completar 8 semanas de vida, tá bom? Essa questão aí, você consegue fazer isso de cabeça. Basta você imaginar que, quando completar a quantidade de dias que tem aqui, chega em 8 semanas, tá bom? Então, quantos dias faltam para completar uma semana inteira? Faltam 5 dias. 5 mais 2 é 7, tá bom? 7 é igual a 1 semana. Logo, 7 semanas mais 1 semana é igual a 8 semanas, tá bom, pessoal? Você também poderia fazer essa questão transformando os semanas em dias. Como a gente faria isso? Veja só, 8 semanas se uma semana tem 7 dias, 8 semanas tem 8 vezes 7, né? 8 vezes 7, a gente sabe que é 56, tá bom? E aí, a gente vai transformar esses 7 semanas em dias também. 7 semanas é equivalente a 7 vezes 7, 49 dias, né? Mais esses 2 dias que tinha ali, 51 dias. Então, a bebê Joana, ela tinha 51 dias de nascido. Logo, para ela completar 56, faltam 56 menos 51 igual a 5, tá bom? Essas duas formas aí dá no mesmo resultado. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Faltam 5 dias para ela completar 8 semanas de vida. Questão 3. No diagrama ao lado direito, esse aqui, não está dando para ver direitinho, mas deixa eu só cobrir aqui, que é um quadrado. Pronto. Vejam só.
No diagrama ao lado direito, qual número deverá ser escrito no lugar do ponto de interrogação? Então, eu vou até aproximar aqui para a gente. Perceba o que está acontecendo. Nesse quadradinho, ele vai colocar o valor equivalente à soma 17 mais 3. E nesse outro, ele vai colocar o valor equivalente a 20 menos 16. E aí, quando ele ter esses dois valores, ele vai somar e aí encontra o número que fica na caixinha que tem o número de interrogação. Então, bora calcular, né? 17 mais 3 é igual a 20. Então, ó, vou colocar o 20zinho aqui. 20 menos 16 é igual a 4. 20 mais 4, 24. Logo, o número que vai ficar, o número que representa o ponto de interrogação é o 24. Alternativa A. Bem facilzinha aí essa questão também. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Estamos sendo bem rapidinhos. O desenho ao lado foi feito numa placa de vidro transparente. Se olharmos a placa do outro lado, qual das figuras abaixo iremos ver? Então vejam só, gente. Na lista passada, a lista 1 do nível E, que a gente corrigiu, que foi o último vídeo que eu postei, antes desse, tinha uma questão que era quase seguindo a mesma linha de raciocínio que isso aqui, tá bom? Então, a única coisa que mudou foi o contexto da questão, mas a ideia ela é a mesma. Vejam só, imaginem que você está olhando isso aqui de frente. Se ele quer que a gente olhe a placa do outro lado, é como se ele quisesse que a gente fosse para trás do vidro. Então vejam só, se a gente está indo para trás do vidro, a gente vai ver que essa florzinha aqui, ó, essa flor, ela vai, se ela está no lado direito, na frente, no outro lado ela vai estar no lado esquerdo. Então, ó, analisando as alternativas, percebam que essa florzinha aqui ela está apontada para o lado esquerdo, essa aqui também. Porém, essa aqui não tá. Então, a gente já pode descartar essa alternativa, tá certo? Porque quando a gente for para trás desse espelho, se a florzinha está apontando para o lado direito, quando a gente for para trás dele, ela vai ficar apontando para o lado esquerdo, tá bom? Tenta imaginar isso aí na sua cabeça, na sua imaginação. Então, vejam só. A gente também vai eliminar essa alternativa E, porque a florzinha ela está apontando para o lado errado. Agora, uma coisa que a gente pode observar é o seguinte. Se a carinha ela está com a sobrancelha apontando para o lado direito, né? Ó, perceba que essa sobrancelha está mais levantadazinha. Quando a gente for para trás desse espelho, ela vai ficar para o lado esquerdo. Então, ó, é exatamente isso aqui que está acontecendo, tá certo? Essa sobrancelha, ela estava apontando para o lado direito, agora está para o lado esquerdo. Então, a gente já pode eliminar essa alternativa aqui, porque ela continuou igual nos dois desenhos. Então, a gente elimina. Vai mudar, né, gente? Então, a próxima coisa que a gente vai analisar, a gente já analisou a cara, né, dele em relação às sobrancelhas, e agora a gente pode observar os laços. Vejam só, se, olhando de frente, esse canto aqui do laço, que está apontando para o lado direito, tem 3 bolinhas, olhando de trás, o esquerdo ele vai estar apontando para o lado esquerdo, né? Logo, perceba que a alternativa correta é essa aqui, tá certo? Por que, Ian, é essa? Porque se você for comparar essa aqui e essa aqui não mudou nada. Continuou os mesmos 4 pontos, mas não faz sentido não mudar nada, pois se eu estou indo para trás da figura, as posições elas vão mudar, tá certo, pessoal? Então, vejam só, se isso aqui estava apontando para o lado esquerdo e isso aqui para o lado direito, quando a gente for lá para trás, vai mudar, tá certo o sentido? Essa aqui vai começar a apontar para o lado direito e essa aqui vai apontar para o lado esquerdo. Ian, como assim isso aqui é o lado esquerdo? Veja, direito. Gente, isso aqui é o lado direito para o palhaço, tá bom? É o lado direito para o palhaço. É como se o palhaço estivesse olhando para mim, então esse braço aqui é o braço direito dele, esse aqui é o esquerdo. Então a alternativa correta aí é a alternativa A, ok, pessoal? Então, vamos aí para a próxima questão, tá certo? Basta você observar essas afirmaçõezinhas aí, ok? Questão 5. A figura mostra um retângulo atrás de uma cortina.
qual é a forma da parte escondida pela cortina. Gente, nessa questão aqui, uma coisa que você poderia fazer era o seguinte: tentar desenhar a outra parte do retângulo. Bastava seguir essa linhazinha aqui reto e essa linha aqui reto. Por exemplo, fazer isso aqui, ó. Caso você tivesse dúvida, né, da sua resposta. Então, ó, percebam que esse retângulo antes ele era assim. Logo, a parte escondida, ela forma o quê? Um triângulo, né, gente? Ó, 3 lados. Então, resposta aí bem rápida, alternativa A, tá certo? Forma um triângulo. Questão 6. Ana cortou algumas maçãs e repartiu os pedaços entre ela e seus amigos. Todos receberam meia maçã cada um. Quantas maçãs inteiras tinha Ana antes de repartir? Primeira coisa que eu quero que a gente analise é quantas pessoas tinham, quantas pessoas estão nessa questão. Veja, tem Ana, né? Na questão ela diz que ela repartiu os pedaços entre ela, ou seja, ela ficou com um pedaço e deu os outros para os seus 5 amigos. Logo, nessa questão, a gente vai estar trabalhando com 1 mais 5, 6 pessoas, tá bom? Então, 6 pessoas estão nessa questão aí e 6 pessoas receberam a metade de uma maçã cada um. Então, vejam só. Percebam só o seguinte. Eu vou desenhar aqui para ficar só um pouquinho mais claro. Imagine que isso aqui é a metade de uma maçã. Tá bom? Estou desenhando aqui como cada um recebeu uma metade de uma maçã. Então, a gente sabe que foram dadas 6 pedaços, né? Então, ó, percebam o seguinte. Como isso aqui é a metade de uma maçã, todos esses pedaços são a metade de uma maçã, se eu pegar um par de pedaços, eu formo a maçã inteira, né? Já que isso aqui é a metade e isso aqui é a metade. E a metade mais a metade forma a maçã completa. Logo, ó, se eu juntar esses dois, eu fico com uma maçã. Se eu juntar esses dois, eu fico com outra maçã. E se eu juntar esses dois, eu fico com outra maçã. Logo, antes de ela repartir, ela tinha 1, 2, 3 maçãs inteiras. Tá certo, pessoal? Então, questãozinha aí bem tranquila também. Tem outras formas de fazer, tá certo? Mas essa aí é uma das formas que eu tô trazendo para vocês. Então, a alternativa correta, B, 3 maçãs. Então, eu vou passar para as próximas questões. Bora lá. George foi ao teatro com seu pai. Os números de seus assentos são 71 e 72. Para encontrar seus lugares, devem seguir as indicações da placa ao lado. Qual é o caminho que devem seguir? Vejam só. Se a pessoa ter o número dos assentos entre os números 1 e 20, ela vai ter que seguir essa seta. Se os números dos assentos estiverem entre 21 e 40, tem que seguir essa seta. Se tiver entre 41 e 60, essa. Se tiver entre 61 e 80, essa. E se tiver entre 81 e 100, essa. Então, vejam só. 71 e 72, gente, está entre que número? Está entre 61 e 80, né? Tá certo? Vejam só. Se vocês perceberem, o 71 e o 72, eles são maiores do que 61, ou seja, e são menores do que 80. Então, a gente já sabe aí que o 71 e o 72 eles estão entre esses dois números. Mas também você poderia simplesmente lembrar que depois do 61 vem o 71 e o 72, e antes de 80 vem o 71 e 72. Logo, a seta que eles vão escolher é essa aqui, ó, da alternativa D, tá certo? Questãozinha aí bem tranquila também, bem legal. Vamos para a próxima. Qual das sentenças abaixo diz a verdade sobre a figura ao lado? Então, vejam só. Primeiro, eu vou anotar aqui ao lado, gente, a quantidade de bolas, a quantidade de quadrados e a quantidade de triângulos, tá certo? Então, vejam só. Eu tenho a quantidade de bolas, eu sei que é 1, 2, 3, 4. Então, nessa figura eu tenho 4 círculos, né? Em relação aos triângulos, eu tenho 1, 2.
Tenho 2 triângulos. E em relação aos quadrados aí, eu tenho 2 também. Então agora a gente vai fazer a análise. A questão A diz, o número de círculos é igual ao número de quadrados. Isso é verdade? 4 é igual a 2? Não, é diferente. Então essa alternativa aí ela está errada. A alternativa B diz, há menos círculos do que triângulos. É verdade, gente? Não, é ao contrário. Tem mais círculos do que triângulos. Então essa aí também está errada. A C diz, o número de círculos é o dobro do número de triângulos. Correto, né? 4 é o dobro de 2. O que é o dobro, Ian? O dobro de alguma coisa é você multiplicar por 2, tá certo? Então, 2 vezes 2, 2, que é a quantidade de triângulos, vezes 2, é igual a 4. Então, essa alternativa aí, ela tá certa. Bora analisar as outras. Há mais quadrados que triângulos. Percebam, gente, que essa alternativa aí, ela tá errada. Por quê? A quantidade de triângulos e quadrados são iguais, tá bom? E nessa última diz, há 2 triângulos a mais que círculos. Na verdade, é ao contrário, tá bom? Há 2 círculos a mais que triângulos, seria, na verdade. Então, a gente diz que essa aí é errada e a alternativa correta aí é a alternativa C, né? O número de círculos é o dobro do número de triângulos, tá bom? Vamos para a próxima. Carlinhos olha pela janela e vê metade dos cangurus do parque, como mostra a figura. Ao lado, né? Quantos cangurus há no parque? Gente, vejam só. Ele olhou pela janela, né, e viu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se 6 é a metade da quantidade de cangurus, se ele está conseguindo ver 6 cangurus, que é igual a metade, a outra metade que ele não está conseguindo ver é igual a 6 também, né? Então, isso significa o quê? Que ele está vendo 6 cangurus e os outros 6 estão escondidos. Logo, nesse canguru nesse parque, tem 6 mais 6, 12 cangurus. Alternativa A. Ok? Questãozinha aí, bem tranquila também. Tem outra forma de se fazer ela, mas eu estou tentando trazer uma forma mais clara possível. Tá bom? Então, vamos para a questão 10. Apenas uma das peças abaixo pode ser encaixada entre as duas peças ao lado. Qual é ela? Então, vejam só, gente. A gente sabe que a peça que vai ser encaixada aqui, nesse lado aqui, ela vai ter o resultado de 8 menos 3. E aqui, ó, seguindo a lógica, ela vai ter alguma soma que vai dar 2. Então, ó, percebam que 8 menos 3 é igual a 5. Logo, a gente sabe que as peças que vão ser encaixadas aqui, elas têm que ter o 5 no lado esquerdo delas, né? Então, a gente já pode descartar essa alternativa aqui, né? Porque 8 menos 3 não é igual a 4. E pode descartar essa alternativa B também, ó. Tá bom? Porque 8 menos 3 não é igual a 3. Então, essas outras aqui apresentam 5. E aí, a gente vai analisar qual dessas partezinhas aqui cinzas dão 2. Veja, 5 menos 1 dá 4. Então, tá errado, né? Tem que dar 2. 1 mais 2 dá 3. Então tá errado porque tem que dar 2. E aqui, essa aqui por último, né? A única que sobrou. 1 mais 1 é igual a 2. Correto, né? Tanto no lado esquerdo tem 5 e aqui tem 1 mais 1. Então, a alternativa correta aí. A alternativa é. Vamos para a próxima. Na figura à direita, vemos um colar com 6 bolinhas, nessa aqui. Algumas brancas e outras pretas. Qual das seguintes figuras representa o mesmo colar? Então, é como se ele tivesse pegado esse colar e meio que fez uma dobrazinha aí. E aí ele quer saber, quando eu soltar esse colar, como é que vai ficar, né? Então, gente, percebam o seguinte. Uma coisa que eu vou fazer, é uma coisa que vocês podem fazer aí na hora da prova. Eu vou meio que passar a caneta por cima da linha, tá certo? Como se eu tivesse passando o dedo pelo fio, tá bom? E aí, eu meio que vou encontrar a ordem que essas bolinhas elas aparecem. Então, ó, eu vou começar seguindo a ordem dessa seta. Então, eu começo por essa preta e vou seguindo essa linha, tá bom? Então, vejam só. Vejam a sequência que eu vou encontrar. Começando por aqui, né? Eu passei pela preta, depois passo pela branca, depois eu enrolo por aqui, encontro a branca de novo, depois encontro a preta,
depois encontra a preta e encontra a branca. Logo, a sequência que a gente encontrou aí foi preto, branco, branco, preto, preto, branco. E a alternativa que nos mostra isso, gente, é a alternativa A, tá bom? Então, essa aí, de fato, é a alternativa correta, tá bom? Tenta imaginar aí na sua cabeça que ele pode desvirar essas duas partezinhas aqui. Quando ele desvirar, esse branco se encontra com esse e esse preto se encontra com esse, tá bom? Então, fica preto, branco, branco, preto e branco, tá bom? Alternativa A. Vamos para a próxima questão. Dina quebrou, sem querer, o espelho de seu banheiro em vários pedaços. Quantos desses pedaços têm exatamente 4 lados? Então, essa questão, gente, você vai ter que vir aqui na figura, tá bom? E contar. Ó, tá vendo? Vários pedaços aí e contar qual desses aí tem 4 lados. Então, vejam só. Eu vou meio que pintar as figuras que não tiverem 4 lados, ou tiverem mais, tá bom? Então, vejam só. Eu vou excluir esse aqui, porque ele é um triângulo, tá bom? Os que eu pintado vermelho é o que eu estou excluindo. Então, ó, ele tem só 3 lados, né? A figura quer os pedaços que tem exatamente 4 lados. Vou excluir essa figura aqui também, ó, esse pedaço, porque ele tem 3 lados também, ele tem um formato de um triângulo. Esse aqui também, ó, tá bom? Vou excluir ele. E aí, deixa eu ver, tem esse aqui também, tá vendo? Ele tem 3 lados. E aí, beleza, pronto. Agora, eu vou excluir os pedaços que tem mais de 4 lados, né? Ou seja, os que tem 5. Será que existem aí pedaços que tem 5 lados? Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, vou excluir esse aqui também, porque o pedaço tem 5 lados. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, então não. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, então não. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, então não. 1, 2, 3, 4, também não. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu excluo esse aqui, ó. Né? Ele quer os pedaços que tem 4 lados. Logo, eu fiquei com esses aqui, ó. E esses aqui, como a gente já percebeu, ele tem 4 lados cada pedaço. Então, 1, 2, 3, 4. Resposta correta aí, gente. C, tá bom? 4 pedaços têm exatamente 4 lados. E agora, vamos para a nossa parte final aí. Só faltam 4 questões. Hoje a gente está sendo bem rapidinho. As questões, elas estão bem fáceis mesmo. Então, bora lá. Questão 13. As casas da tabela ao lado mostram as somas dos números de fora. Tá certo. Qual número está escrito na casa com ponto de interrogação? Ian, o que está acontecendo? É o seguinte, gente. Ele pega a linha de cada quadrado e soma com o número que está na coluna. Por exemplo, esse 17, ele veio da soma 6 mais 11. 6 mais 11, 17. Esse 13, ele veio da soma 6 mais 7, tá bom? Esse quadrado, percebam que ele está na linha 1 e na coluna 2. Então, ó, qual é o número que está na linha 1? É o 6. Qual é o número que está na coluna 2? O 7. Então, ele faz 6 mais 7, 13. Tá bom? Então, vejam só. A primeira coisa que a gente tem que saber, para poder encontrar esse número de interrogação ele vai ser a soma de 7 mais o número que está nessa linha, né? Só que a gente não sabe. Mas tem como adivinhar observando esse 11. Perceba que esse 11 é a soma de 2 mais esse número que está escondido. Veja, que número somado com 2 dá 11? O 9, né? 9 mais 2, 11. Logo, esse número que está escondido aqui, pessoal, é o 9. Então, o número que vai ficar na casa de interrogação, com ponto de interrogação, é 9 mais 7. 9 mais 7 é 16. Então, a alternativa correta aí é 16. Tá bom? Então, o número que ficaria nessa casa aqui é 9 mais 11, 20. Mas não vale muito a pena saber sobre ele. Vamos para a questão 14. 2 folhas quadriculadas transparentes tiveram alguns de seus quadrados pintados de preto. As 2 folhas foram colocadas sobre o tabuleiro de mesmo tamanho no centro, de modo que as figuras cobertas pelos quadrados pretos não podem ser vistas. Somente uma das figuras do tabuleiro pode ser vista através da folha. Qual é a figura? Então vejam só, pessoal. Ele pegou essa folha aqui, né? Essa parte branca é transparente. E a preta não tem como ver, né? Quando fica em cima de uma figura.
Então ele pegou essa folha e colocou aqui, e pegou essa aqui e colocou por cima dessa outra. Então vejam só, percebam que a estrelinha ela não vai conseguir ser vista porque isso aqui vai ficar tomando de conta. Mas, para a gente não ter que analisar alternativa por alternativa, a gente pode fazer o seguinte. Vamos pegar essa folha aqui e vamos colocar essa aqui por cima dessa. Perceba que quando eu colocar essa aqui em cima dessa, essa parte, esse quadradinhozinho aqui, ó, esse quadrado, ele vai ficar escuro. Por quê? Porque esse quadrado aqui nessa posição vai ficar mesmo aqui em cima. Então, eu vou pintar aqui de preto. Tá certo, pessoal? Pintei aí de preto, aqui vai ficar escuro, né? E aí percebam que esse quadradinho aqui, ele vai se encaixar exatamente, perfeitamente aqui. Então aqui também vai ficar escuro. Mas, Ian, por que quando eu coloco esse em cima desse não fica branco? Porque, gente, se aqui era preto e colocou um transparente, vai continuar preto. Tá certo? Então não muda nada. Então vejam só. Quando eu pegar esse aqui e colocar em cima desse, esse vai ficar preto também, né? Então, aqui era transparente, em cima de transparente fica transparente. Logo, a figura que tiver nessa posição aqui, ó, desse quadriculado, nessa posição, é o que vai dar para ser visto. Logo, o que está nessa posição, ó, é a borboletinha. Então, a figura que a gente vai conseguir ver é a borboleta. A alternativa é. Vamos para a próxima. Penúltima questão aí pra gente. Falta bem pouquinho. Girando o quadro da esquerda, esse aqui, né? Girando o quadro da esquerda e apagando duas pegadas, temos o quadro da direita. Quais são as pegadas que foram apagadas? Então, gente, essa questão aí ela é bem tranquila, tá bom? Vejam só, o que foi que ele fez? Ele pegou esse quadro e girou assim, ó, tá bom? E aí esse quadro ele ficou desse jeito. E aí, quando ele ficou desse jeito, a pessoa ela apagou duas pegadas. Então, ó, observem bem direitinho essa pegada e analise. A que sumiu foi a dessa partezinha aqui de cima, tá bom? Então a gente vai analisar qual é a pegada que sumiu, que na parte de cima está entre o pé de uma pessoa e entre esse outro pé aqui. Então, ó, se vocês perceberem, o que está entre o pé de uma pessoa e esse outro pé aqui é exatamente essa figura, ó. Então, a pegada que sumiu, ela está representada pela letra C, tá bom, gente? Então, questãozinha aí bem tranquila também. Você só precisaria seguir essa linha de raciocínio. E para finalizar com chave de ouro, essa questão aí que também é super fácil. Então vejam só. Qual número está escondido pela figura do urso panda? Então, gente, essa questão aqui é a mesma lá daquele que tinha um anagramazinho. Você vai ter que fazer os cálculos e ir colocando os valores. 10 mais 6, 16. E aí ele faz 16 mais 8. 16 mais 8 é 24, tá bom, pessoal? E aí bota o 24 aqui. 24 menos 6 vai dar 18, tá bom? 24 menos 6, 18. E aí 18 mais 8, 26. 18 mais 8, 26. 26 menos 10, 16. Tá bom? Fazendo novamente aí pra gente conferir. 10 mais 6 vai dar 16. 16 mais 8 vai dar 24. 24 menos 6 vai dar 18. 18 mais 8 vai dar 26. 26 menos 10 vai dar aí 16. Então, a alternativa correta, letra A. Uhul! Terminamos aí, pessoal, mais uma lista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com seus colegas, com a turma de vocês, com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima correção, tá bom?